Projetos e artigos que marcaram época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. Mais uma vez estamos aqui com a nossa seção Projetos e Artigos que Fizeram Época, que marcaram um tempo em que havia uma eletrônica um pouco diferente, mas que serviu para que muitos começassem, né? Muitos que hoje já estão aposentando, muitos que hoje são engenheiros e que nos acompanharam desde 1976 com a revista Saber Eletrônica, né? E alguns até antes, né? Com outras publicações em que trabalhamos. Como você sabe, nessa série a gente recupera alguns artigos antigos e comenta por trás dos bastidores. E o artigo de hoje saiu na revista número 52 e ele foi até uma chamada de capa: interruptor temporizado. O que era isso? Nós publicamos, aqui está a página inicial do artigo, né? Interruptor temporizado. Vocês podem aí ver na descrição do vídeo o artigo completo, tem um link para ele. Saiu com o número de artigo 2817, na nossa enorme quantidade de artigos lá no site. E era um projeto bastante útil, que fez sucesso. Muita gente montou e colocou nas suas casas, né? Ele era um interruptor, um circuitozinho que você instalava no interruptor de entrada da campainha da sua casa, que quando a pessoa apertava o botão da campainha, também acendia a luz. E essa luz, ela ficava acesa por um certo tempo. Ela ficava o tempo suficiente para a pessoa ser atendida e entrar sem precisar apagar. E esse interruptor também podia ser usado sozinho, como está aqui na versão básica, né? Em que você usava num corredor ou numa escada. Você apertava, a lâmpada acendia por um certo tempo, alguma coisa entre alguns segundos e alguns minutos, né? O tempo suficiente para você ir até onde queria e com o local iluminado, sem precisar desligar depois, era automático. Hoje isso é comum. Hoje praticamente todas as lâmpadas de hall de entrada, lâmpadas de escada, lâmpadas de corredores, lâmpadas de muitos outros lugares, de garagem, por exemplo, elas são automáticas, né? Elas têm uma temporização. E naquela época não havia muito disso para comprar pronto. Então as pessoas montavam, e esse foi um dos projetos que nós publicamos, né, na revista número 52, de outubro de 1976, que fez sucesso, porque era muito simples. Como sempre, a gente optava por ter circuitinhos que pudessem ser montados com poucos componentes de baixo custo. E a base foi o C106. Hoje é o TIC106, né? Que é um SCR, né? Que tem uma corrente suficiente para aguentar uma lâmpada incandescente. Naquela época só havia lâmpada incandescente, basicamente, né? Então o projetinho realmente foi feito para controlar uma lâmpada incandescente de, vamos dizer, de 15 até 60 watts e dar uma temporização. E como sempre, a gente optou pela montagem em ponte de terminais, né? Uma montagem que agradava os nossos leitores pela facilidade e pela simplicidade, pelo baixo custo, e que permitia que você até se errasse, visse o que estava acontecendo. Quais eram os problemas que deu nessa montagem? Se vocês olharem o artigo, vocês vão ver que aqui na ponte de terminais nós temos 4 diodos que são ligados a uma ponte. E o problema mais comum que tinha era alguém inverter um desses diodos. E aí o resultado é óbvio, né? Havia um curto-circuito, né? Havia um belo de um curto-circuito que queimava tudo, né? Então nós tivemos vários casos de leitores que reclamaram da montagem, porque na hora de montar, estourou. Na hora de montar, queimou, porque justamente eles haviam invertido um dos diodos da ponte. E também havia um outro probleminha que a gente deixava bem claro, é que o capacitor de temporização tinha que ser um eletrolítico de alta tensão, porque o circuito trabalhava ligado diretamente na rede de energia,
com o capacitor se carregando com uma tensão de pico da rede de alimentação, que superava os 150 volts na rede de 110 e os 300 volts na rede de 220. Se você não usasse um capacitor apropriado, é óbvio que ele iria queimar. E o tempo dependia desse capacitor. Nós dávamos uma faixa de valores, né, que permitia uma temporização, no caso, de 10 segundos até 3 minutos. Tudo dependia do valor desse capacitor. Muita gente montou, fez sucesso e nós pedimos a vocês que dê o like no nosso vídeo, né? Se inscrevam nessa nossa playlist desse canal e aguarde, porque estaremos comentando outros artigos que que marcaram época lá no passado da nossa carreira na revista Saber Eletrônica e na Eletrônica Total, na Mecatrônica Fácil e em outras, como a revista Monitor de Rádio e Televisão, Antena, Eletrônica Popular, Eletrônica em Foco e as revistas estrangeiras com que nós colaboramos, de que nós também falaremos oportunamente, como as edições latinas em espanhol da Saber Eletrônica, as revistas francesas como a Electronique Pratique, as revistas americanas como a Poptronics, a Popular Electronics e outras, que nós também comentaremos os projetos aqui nesse canal. Até mais!